escolhido para semear, pregar o teu amor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui quem fala mais uma vez é seu amigo irmão em Cristo, o pregador Rofferson Lisboa. Eu quero dizer que é sempre uma alegria muito grande poder contar com a tua presença. Nós temos aqui a cada dia, a cada vídeo postado, a participação dos irmãos, e isso nos fortalece, nos motiva cada vez mais a estar criando conteúdo. Hoje nós falaremos a respeito então da nossa pré-aula da lição do segundo trimestre de 2020, que tem como tema a Igreja Eleita. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está sendo uma aula fantástica, uma atrás da outra, e nós estamos sendo edificados, crescendo na graça e no conhecimento, e hoje não vai ser diferente. Falaremos a respeito do tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. É a lição de número 5 do dia 3 de maio de 2020. E eu quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo, mas não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações assim que cada vídeo for postado. Vamos acompanhar a aula logo após a vinheta. Muito bem, meus irmãos, vamos agora à lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da data do 3 de maio de 2020, que tem como tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, do 4 ao 5, que vai dizer: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática ou verdade a ser praticada vai estar aqui dizendo: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. Maravilhosa palavra, né? A gente tem uma palavra de esperança e nós temos que entender e esclarecer isso para a nossa classe. É uma classe que com certeza é sedenta pela palavra de Deus. E se nós não fizermos isso, infelizmente, eles poderão buscar em outras fontes e serem agarrados, serem atraídos por algumas heresias, que pode deixar até mesmo a própria salvação ali, muitas vezes, de certa forma, ali comprometida, devido ao fato dos más ensinamentos que a gente encontra em outras fontes. Mas é importante, eu louvo a Deus pela sua vida, professor, que está assistindo essa pré-aula dedicado, e com certeza vai trazer um ensinamento ali surpreendente para a sua turma. Leitura bíblica em classe vai estar em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10. É importante com que a sua turma participe dessa leitura bíblica, né? Deixe com que eles façam a leitura juntamente contigo, de um texto bastante importante, e que eles tenham aquela questão de praticar sempre a leitura da palavra de Deus, porque isso vai fazer com que eles venham crescer na graça e no conhecimento, e ajude também no andamento da sua aula. Nós temos alguns objetivos aqui durante a aula, que é o objetivo geral. Primeiro é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, e alguns objetivos específicos, que são 3, que vai dizer que é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça, e o terceiro, que é informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então são objetivos bastante interessantes que devem ser aplicados nessa aula de hoje. A lição está bastante proveitosa porque ela está bem fácil de ser entendida, está muito bem dividida aqui pelo comentarista. No Interagindo com o Professor tem um texto bastante interessante que diz assim: a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito de vida eterna. Então, para entendermos um pouquinho, a lição ela é elaborada, ela é dividida e ela é exposta de acordo com o texto da leitura bíblica em classe, que é Efésios do 2, do 1 ao 10. E para entendermos um pouquinho mais, eu fiz uma divisão em 3 tempos da nossa leitura e da nossa lição. Dividi entre passado, presente e futuro. Por que passado, presente e futuro? Porque do 1 ao 3 a leitura vai falar a respeito de quem nós éramos.
Do 4 ao 6 vai falar a respeito de quem nós somos na atualidade. E do 7 ao 10 de quem nós seremos no futuro, né? E vai trazer alguns esclarecimentos a respeito desses tempos também. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, e os 3 tópicos também vai estar de acordo com essa divisão a qual eu acabei citando, para ficar mais fácil para estar entendendo. Quando o aluno ele fez a leitura bíblica diária, ele entendeu também alguns pontos bastante interessantes. Incentive sempre o seu aluno a fazer aquela leitura que tem no início, que vai de segunda a sábado com algumas dicas de textos para eles estarem lendo. Nós entendemos então que, como diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Explique para o seu aluno, comece a introdução contando a respeito de como é a realidade do ser humano, que Deus quando criou a terra, quando criou a humanidade, criou tudo não apenas bom, mas inclusive quanto ao ser humano, muito bom, e que o ser humano de início tinha total comunhão com Deus, tinha acesso direto a Deus, né? E que Deus o visitava, e que Deus deu a ele a oportunidade de administrar o planeta, de dominar sobre o restante da criação, mas que Deus falou para eles, olha, vocês comam de tudo quanto é fruto que tem aqui no jardim, mas só não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrerás. E o ser humano, mesmo tendo todo esse privilégio de poder comer de tudo quanto é fruto, ele resolve então, através do livre-arbítrio que Deus deu para ele, que é o direito de escolha, a fazer justamente aquilo que Deus falou para eles não fazerem. E quando eles fazem isso, desobedecem a Deus, eles sofrem a consequência. Deus então cumpriu aquilo que prometeu. E nós temos que entender e mostrar para os nossos alunos que o quê? Que o pecado, que a desobediência, ela vai gerar consequência. E de fato, a consequência explicada ali, estava explícita, é justamente no fato da própria morte em si. Quando o ser humano desobedece então a Deus e comete o pecado, a morte então passa a ser presente na vida deles. Como assim? Há 2 tipos de mortes que ali passam a entrar na vida do ser humano. Deus criou o ser humano para ser eterno. E para ser eterno, ou seja, para ele não morrer. Então também o ser humano agora, a partir daquele momento, ele passou a ter o seu tempo de vida não mais eterno, mas um tempo reduzido. Agora passou a ser temporal o tempo de vida do ser humano. Chegaria a um certo ponto que ele sofreria também a morte física, que é uma das consequências. Uma outra consequência que tem do pecado é uma consequência social. Ele passa a ter dificuldade de viver em sociedade. Então muitos males acaba tendo. E a maior das consequências, que é justamente a consequência espiritual, que o ser humano agora passa a ter uma separação entre ele e Deus. O ser humano que tinha total comunhão com Deus, agora ele tem a questão de ter uma divisão, né? E como disse antes, todos pecaram, então destituídos da glória de Deus, não tem mais o acesso à presença de Deus, não tem mais a intimidade com Deus, não tinha mais essa sintonia que tinha com Deus como antes. Então, esse é a pior das consequências que se pode ter. E a Bíblia diz que nós somos, antes de Cristo, antes de conhecer a Jesus, de sermos regenerados, considerados mortos, que nós éramos mortos em quê? Em pecados, nós éramos mortos ali em algumas situações. E isso fez com que a humanidade perdesse a sensibilidade com Deus, justamente como o morto. O morto ele não tem sensibilidade, o morto ele não consegue ouvir a voz de Deus. E nós éramos justamente isso. Éramos almas viventes, no sentido de estarmos vivos, nos locomovendo, estamos aqui presentes, mas nós não éramos sensíveis à voz de Deus. E Deus, então, por amor à humanidade, ele faz um plano, elabora um plano juntamente com o seu Filho e com o Espírito Santo de Deus, o qual o seu Filho é enviado juntamente à terra aqui para pagar a nossa dívida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos uma dívida com o pecado, e essa dívida precisava ser paga. O ser humano por si só não poderia de forma alguma pagar essa dívida, né? Não poderia de forma alguma pagar essa dívida. Então, o que acontece? Deus envia o seu Filho então para pagar essa dívida por nós e faz a obra redentora, a qual a dívida sendo paga, nós somos libertos do pecado e voltamos então a ter acesso direto a Deus. Hoje nós voltamos a ter acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de profetas, nós não precisamos mais de sacerdotes que vai fazer a questão de intervenção entre nós e Deus. Hoje nós podemos falar diretamente com Deus, e nós temos como nosso intercessor apenas o nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a sua obra ali
na cruz do Calvário. E um dia nós viveremos toda a plenitude da glória de Deus. Estaremos face a face com o nosso Deus ali e gozando de total intimidade. Mas isso, aqueles que perseverarem, aqueles que continuarem firmes até o final para receber a vida eterna. E nós temos que entender que apesar de toda a condição pecaminosa, a partir do momento que eu aceito a Cristo, entrego a minha vida para Jesus, eu me torno uma nova criatura. E a partir do momento que eu vivo uma nova criatura, eu devo viver uma novidade de vida. Uma nova vida através de Cristo Jesus, tendo agora a mente de Cristo e vivendo de acordo com como Cristo viveria em nossa situação. Tópico 1 vai dizer a antiga natureza morta em ofensas. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nós vamos então um pouquinho mais sobre isso na lição. Subtópico 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Justamente como eu falei, nós estávamos numa condição totalmente morto em ofensa e pecado, nós estávamos dominados pelo pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso e de forma deliberada. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Aquele que não entregou sua vida para Jesus, aquele que ainda continua vivendo a vida pecaminosa da forma como foi criado, ele é alguém que tem uma vida sem Deus, ele é considerado por morto. Nós aprendemos que também que nós não somos pecadores porque pecamos, mas sim, nós pecamos porque somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Nós que descendemos de Adão, ou seja, então toda a raça humana em Adão, depois da queda, é espiritualmente morta. Mas, porém, em Cristo, que é o último Adão, os homens são vivificados espiritualmente e voltam a ter acesso a Deus. Nós, como descendentes de Adão, nós temos a nossa natureza inclinada para o pecado. Nós somos pecadores ao sermos descendentes de Adão. Né? E a questão, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Não. Não é porque eu pequei que eu me torno um pecador. Não, eu peco porque eu já sou o pecador. A minha natureza ela é pecaminosa. Né? E isso é algo que nós precisamos saber. Ou seja, não é porque eu cometi algo de errado que eu me torno um pecador. Não, eu cometi algo de errado porque eu já sou pecador. Isso é importante. Né? Então, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como um morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. O pecado ele causa separação entre o homem e Deus, como nós dissemos também lá em Romanos, né? E também o apóstolo Tiago ele vai dizer aqui do 1 ao 15 e também o profeta Isaías do 59 ao 2. Então, se você quer ter acesso a Deus, evite o pecado, fuja do pecado, porque quanto mais pecado você comete, mais distante de Deus você se torna. Nós temos que evitar o pecado, porque quanto mais eu venço o pecado, quanto mais eu luto contra o pecado, mais íntimo e mais próximo de Deus eu me torno. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. É o que nós falamos. Um morto, ele é inerte, ele não tem sensibilidade quanto à voz de Deus. Segundo, então, um subtópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Nós vivíamos, então, em ofensas e pecados. Então, refere-se ao que? As atitudes erradas. O que nós vivíamos antigamente. Né? A gente vivia uma vida ali que parecia tudo muito normal a respeito do pecado. Então, antes da regeneração, essa era a nossa condição. Alguém que vivia justamente nas ofensas e nos pecados. Então, dividindo então essa parte para explicar um pouco melhor, o apóstolo Paulo ele usava então a questão do termo andar, uma metáfora. Vamos entender um pouquinho a respeito dos pontos 2.1, 2.2 e 2.3? 2.1 vai dizer assim:
Andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a direção deste mundo, segundo o caminho que este mundo anda. E é importante lembrar que aquele que está no mundo, aquele que não aceita Cristo, ele está andando, existe um caminho que ele está seguindo. Só que esse caminho está levando a um abismo, está levando ao lago de fogo e enxofre, está levando ao inferno. E quando nós estamos sem Deus, nós estamos caminhando para este mesmo lugar, estamos andando justamente rumo à condenação, rumo ao inferno, rumo a ter a mesma punição que Satanás e seus demônios. Então nós, antes de entregarmos a vida para Jesus, nós estamos andando no curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, e tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver deste mundo. Antes de entregar uma vida para Jesus, a gente vivia conforme o mundo vivia. Os padrões do mundo é invertido. Lá, de acordo com o mundo, o que é errado está no certo. A homossexualidade não tem problema nenhum para eles. A questão da desonestidade, a questão do próprio, a idolatria. No mundo é normal as pessoas casarem e se separarem. No mundo é normal as pessoas se envolverem, ter envolvimento entre pai e filho, entre parênteses, a questão da própria traição. No mundo é normal, não está feliz, então troca, abandona, muda de vida. A pessoa está triste, ela vai se entregar para o álcool, para a bebida, para a droga, para a prostituição, para a fornicação, para a masturbação. Para o mundo tudo isso é normal. Esse é o curso desse mundo. Esse é o sistema mundano que nós vivíamos antes. Você agora que conhece a palavra de Deus vai lembrar que muitas coisas que você fazia e agora você sabe que é pecado, na época você achava que não tinha problema nenhum. Mas por quê? Você estava morto. Você não tinha sensibilidade quanto à vontade de Deus. Você não tinha sensibilidade quanto àquilo que era da vontade de Deus. Você não entendia que isso entristecia a Deus e que isso te levaria para o inferno. Você achava apenas que pelo fato de ser uma pessoa boazinha, de não matar ninguém, de não roubar, de não cometer um crime maior, você achava que isso não tinha problema, que você iria para o céu da mesma forma. Então você não pensava nas consequências que você poderia ter. E muito menos na maior consequência, que era desagradar a Deus. Você não entendia que você fazendo aquilo, você estava se distanciando de Deus. Porque você era justamente como morto, você não tinha sensibilidade quanto a isso. E o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz, em Romanos 12:2, que nós devemos o quê? Não nos amoldar, né, com o padrão desse mundo. E se nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que Deus quer para a nossa vida, nós devemos então o quê? Não se moldar com o padrão desse mundo. Não viver como o mundo. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você se tornou uma nova criatura. Agora, você vai viver novidades de vida. Você vai viver uma vida em Cristo Jesus. Você passou por um processo chamado metanoia, que é uma mudança de mente. Essa mudança de mente, ou seja, você também uma conversão. Você está pegando um caminho contrário. Você estava indo antes em direção ao inferno, ao abismo. Agora você faz uma conversão, vem um caminho contrário. Agora você vai fazer então com que você vá diretamente ao céu. Você volta para o alvo para o qual você foi criado, que é Jesus, que é o céu, que é a presença de Deus. Mas quando eu faço esse caminho, eu tenho que abandonar muitas coisas. Eu vivo uma vida de renúncia. Então o que eu fazia de errado antes, eu não faço mais. Para eu continuar rumo ao céu, eu preciso abandonar o álcool, eu preciso abandonar as drogas, a idolatria, a prostituição, a mentira, a desonestidade. Tudo que eu fazia de errado antes, agora eu não devo fazer. Por quê? Eu passei por um processo de mudança de mente. Agora a mente de Cristo está em mim. Eu antes que estava sem Deus, agora tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. E eu me torno nova criatura. E quando eu me torno nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Deus perdoou meus pecados. A partir de agora, através do sangue de Jesus, eu sou purificado. Eu devo viver como alguém agora que é dominado, alguém que é totalmente agora direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo. Vamos lá, continuando. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. É importante nós entendermos, quando eu vivo uma vida de pecado, eu abro muita brecha, eu acho uma brecha muito grande, eu passo a ser dominado por Satanás e seus demônios. É uma brecha para muitas vezes, talvez quem sabe, muitos acontecem isso,
de ser dominado de certa forma, de serem possessos de demônios. E a nossa natureza, que já é má, que já é pecaminosa, quando ela é dominada por Satanás, acaba fazendo perversidades que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão fazendo. Aí as pessoas cometem estupro, porque acham que não tem problema, é dominado por Satanás, matam a própria família. Podemos ver vários desastres acontecendo quando ligamos os telejornais. Muitas vezes isso é a influência do próprio Satanás na vida da pessoa, porque uma brecha foi aberta. Quando você decide viver uma vida de pecado, em vez de ser dominado pela expressão de Deus, você pode ser dominado pelo próprio Satanás. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Tenho certeza que o seu aluno não quer isso para a sua vida, quer ser dominado por Deus e não por Satanás. Então devemos abandonar nossa vida de pecado e poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E 2.3 aqui, andávamos fazendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como nós vivíamos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Nós andávamos nessa questão. Aquilo que a carne sentia vontade de fazer, nós fazíamos. Então, com isso, nós éramos o quê? Nós vivíamos sobre a ira de Deus. Nós estávamos indo realmente rumo ao pecado. Não dê ouvidos à tua carne. Por isso que é importante você ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Quando você vive uma vida de jejum e de oração, você trava essa batalha, você fortalece o teu espírito e você mortifica a tua carne. Você deixa com que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. A tua carne quer fazer você fazer coisas erradas, como a masturbação, como a pornografia, como a traição, o adultério e tantas outras coisas. A tua carne, ela faz você pensar que você precisa disso para estar vivendo, mas não, porque você precisa ser direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você faz hoje a vontade da sua carne, a consequência pode ser eterna para a sua vida, que é você viver no inferno, viver a mesma condenação que Satanás e seus demônios. Esse é a conclusão então do tópico de número 1, né? Então tivemos alguns pontos bastante interessantes. Tópico de número 2 agora vamos acompanhar vivificados pela graça. Muito bem, vamos ver agora a respeito do fato de sermos vivificados pela graça. A lição vai dizer aqui que por ato de bondade e misericórdia estamos nós ainda mortos em pecados. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O subtópico 1 tem como tema assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia com os indignos. Meus amados, nós estávamos então em uma situação de morto, de insensibilidade quanto a ouvir a voz de Deus. E de fato nós não poderíamos de forma alguma nos aproximar de Deus devido à separação que há através do pecado. A Bíblia vai dizer então que o pecado causa separação entre nós e Deus. Mas também a Bíblia vai dizer que nada nos separa do amor de Cristo. Isso é algo bastante interessante, porque é através justamente desse amor de Deus por nós, desse amor de Deus pela humanidade, esse amor que é incondicional, que através disso a misericórdia de Deus nos alcança, né? E através disso ali, que através da bondade de Deus nesse ato de misericórdia, que nós somos salvos. Nós não tínhamos por merecimento, nós éramos indignos de salvação, e esse amor que Deus sente pela humanidade é um amor que indiferente, né, da condição, ele continua amando. É justamente como aquele pai que, por exemplo, tem um filho e esse filho ele causa muito desgosto para o pai. O filho é envolvido com droga, com várias situações, e esse filho ele comete alguns crimes, algumas coisas que chegam a envergonhar o nome da família, mas isso não faz com que o pai ele perca o amor por esse filho, né? Porém, assim como esse pai ama esse filho, Deus nos ama, porque nós somos assim. Somos filhos ingratos, nós somos filhos indignos porque nós fazemos maldade, nós fazemos perversidade, nós pecamos contra Deus, nós envergonhamos muitas vezes o nome de Deus, mas isso não nos separa do amor de Deus, Ele continua nos amando,
né? E Deus, por sua infinita misericórdia e por amar, por ele querer ter um bom relacionamento, querer que o seu filho viva a sua boa e perfeita e agradável vontade, Deus, então, mesmo sem o filho estar merecendo, age de misericórdia, ou seja, decide não apenas não punir o filho, mas o pai, o que ele faz? Então, o que Deus faz? Deus, ele faz um plano de salvação, ele faz um plano de redenção, ele mesmo oferece ali um meio de escape para que o seu filho ele possa ter acesso à presença dele, para que o seu filho possa ter uma oportunidade de viver uma nova vida. O pai quer que o filho seja feliz, o pai quer o melhor para o filho, então o pai dá para o filho então uma oportunidade de viver uma nova vida, né? De não cometer os mesmos erros, mas ser abençoado através daquilo que ele passaram a fazer de bom. E não era por meio de por um outro meio a não ser pela bondade e pela misericórdia de Deus. Deus foi abundantemente misericordioso para conosco, porque ele não apenas não deixou com que a gente sofresse a condenação, mas Deus, ele proveu o meio para que isso não pudesse acontecer, né? Então o amor de Deus é um amor incondicional, né? Independente da condição de quem nós somos e do que nós fazemos, Deus continua nos amando. Mas é claro que por amor também, muitas vezes Deus nos corrige, Deus nos permite passar por algumas situações, mas é para que nós voltássemos à presença dele, para que nós entendemos que nós dependemos dele também. E nós, através disso, através da carta dos Efésios, ela ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor para que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. O nosso amor, o amor de Deus para conosco, que motivou essa salvação. Tanto que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ou seja, esse amor de tal maneira que motivou Deus a dar o próprio filho para a nossa salvação, né? E nós temos que estar atento quanto a isso e retribuirmos esse amor. O apóstolo Tiago lhe diz que a fé sem obras ela é morta, né? Ou seja, Deus ele não falou apenas eu amo vocês, porque o amor ele vai muito além de ser um sentimento. Ele é um ato, ele é ação. E Deus não apenas falou que amava, ele fez um ato, ele agiu, né? Deus provou o amor pela humanidade, mesmo sem precisar provar, porque a humanidade era indigna disso, dando o seu próprio filho como meio de redenção para nós com ele, né? Então, subtópico número 2, vamos dizer sobre vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça a favor e merecido. Meus amados, é interessante que nós vivemos como mortos, ou seja, através de Adão nós recebemos como herança a morte espiritual, mas através de Cristo nós passamos a ter vida de novo, somos vivificados através de Cristo, né? E é importante que nós entendamos isso, que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos vida, e Jesus é a vida. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que recebe Jesus, ele recebe em vida, né? Ele recebe o próprio Espírito Santo dentro de Deus, que é o gerador de vida. Então o que acontece? Ele passa então a voltar a ter sensibilidade em ouvir a voz de Deus, né? Ele que estava condenado à condenação eterna, agora através de Jesus passa a receber a vida eterna, né? Então você é vivificado, você torna a ter vida. A humanidade antes do pecado, ela era vivificada, ela era viva, ela tinha a vida eterna. E Deus queria que a humanidade voltasse a essa situação, que é a situação inicial, que era o plano inicial de Deus, que é a humanidade com vida eterna, né? Então, devido ao pecado, perdeu-se então esse dom de Deus, perdeu essa oportunidade. O que acontece? E agora, através de Jesus, nós
nós temos por favor imerecido, pela graça de Deus, a oportunidade de termos isso. Eu quando eu digo vivificado, estou justamente falando a respeito de nós nascermos de novo. Né? Quando nós estávamos ali em Adão, nós estávamos vivendo o quê? Uma vida carnal, nós estávamos vivendo ali uma vida que nascida da carne apenas. Mas agora em Jesus nós somos nascidos em espírito, somos purificados, nossos pecados são perdoados, as coisas velhas realmente se passaram, nós nos tornamos nova criatura. E algo é bastante importante de se dizer, que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que haverá novos céus e nova terra. E vai habitar no novos céus e nova terra somente aqueles que se tornarem novas criaturas. Não tem sentido um novo céu, uma nova terra para velhas criaturas. Ou seja, então o nosso velho homem, ou seja, aquele homem carnal, aquele homem que vivia ali dominado pela carne, ele tem que morrer. E para isso que tem que acontecer? Então a gente nasceu de novo. Nascemos do Espírito, nascemos em Jesus, e com isso nós somos vivificados pela graça de Deus, sem merecermos. Deus nos dá vida, sem merecermos, ou seja, não é através de obra, não é através de indulgência, não é através de nada desse tipo, nada que eu pudesse fazer geraria isso, a não ser a graça de Deus, que é na verdade o favor imerecido da parte de Deus. E nós temos aqui então, né, que a gente pode acompanhar aqui através do tópico 3, que exaltados por sua graça. Algo bastante interessante que vai dizer aqui na lição. Observe. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 2 e 6. O versículo 6 vai dizer isso. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Olha que maravilha. Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Quais são? A ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Ou seja, o pecador passou da morte, para a gente entender um pouquinho mais, uma síntese um pouco mais aqui desse tópico, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. E além disso, além de sermos salvos, nós podemos ter aqui algumas questões que eram justamente benefícios alcançados por Cristo. Né? E Deus juntamente com Cristo, ou seja, aquele que está em Cristo, juntamente com Ele, recebe a questão da própria ressurreição, né? A vida eterna e também o fato do galardão dos céus. A graça de Deus é isso, dá muito mais, né? Nós já não merecíamos a salvação, mas além da salvação, nós temos algo a mais, né? Que é a própria ressurreição, a vida eterna e também o galardão nos céus. Ou seja, não basta apenas não sofrer a condenação, né? Deus então ele nos livra do pecado, nos livra de N situações, mas ainda nos oferece um galardão no céu, uma recompensa, né? E nos oferece também a vida eterna e a ressurreição em Cristo Jesus. Vamos à parte final então da aula, que é a salvação não vem das obras. É algo bastante interessante, algo bastante importante, e que talvez ali tenha algum visitante na sua aula, pegue esse tema, não deixe de fazer o apelo no final dessa aula, que poderá ter salvação na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a cada um. Só para deixar uma questão aqui, nós temos no subsídio teológico algo bastante importante que colocar em ênfase. Somos salvos pela graça mediante a fé. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna. Sem fé não podemos agradar a Deus, hein? Olha só, nós precisamos ter fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel, é o nosso sangue espiritual. Nós precisamos ter fé, né? Nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé e somos salvos ao crer, né? E a confessar com a nossa boca e ao crer com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor,
que Jesus Cristo é Deus, que Ele ressuscitou por mim e por você. Nós precisamos crer nas verdades da palavra de Deus para sermos salvos. Ou seja, somos justificados pela fé, não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, mas sim justamente por crer. Você precisa ter fé em Jesus, você precisa ter fé na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então vamos agora ao tópico de número 3, a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Existe uma frase que eu sempre digo, que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Isso é algo importante que a gente vai tratar a respeito disso nesse tópico. Grave bem essa frase, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. É uma frase que precisa estar guardada no seu coração. Graça como meio de salvação, é o tópico 1, o subtópico 1 do tópico número 3. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma vez concedida a todos que receberam Cristo como Salvador. Então a salvação ela vai incluir a libertação da morte, da escravidão do pecado e a ira vindoura. Então o que acontece? A salvação ela nos liberta de algumas situações. Nos liberta da morte, nós teríamos a morte eterna, nos liberta da escravidão do pecado através da morte de Jesus. Deus nos livrou não apenas da condenação, mas do próprio pecado em si. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus nos guiando, e nos convencendo do pecado, nos levando ao arrependimento e sim nos ajudando a permanecer no caminho certo que é Jesus. E também a questão da própria ira vindoura. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que entregou sua vida para Jesus, não passará pela ira vindoura. Meus amados, nós temos que acreditar que Jesus está voltando. O arrebatamento é justamente Deus tirando, é Jesus tirando o quê? Aqueles que são fiéis, aqueles que entregaram a vida para Jesus, tirando aqui da terra, tanto os que se foram quanto os que estarão vivos naquela época, serão transformados, serão tirados por mão forte. O arrebatamento vai acontecer, essa é a nossa esperança, isso está acontecendo. Mas para quê? Para que não passe pela ira vindoura. Haverá um tempo de grande tribulação, onde o anticristo vai estar reinando. Vai ser um tempo de muito sofrimento, de choro, de ranger de dentes. E além disso ainda, acontecerá que um destino final irá acontecer com aquele que não se arrepender. Que ainda será o lago de fogo e enxofre, que será o que? A punição, a justiça sendo feita para aquele que voltou as costas para Deus, aquele que não deu ouvido ao Evangelho. E nós que somos salvos, nós somos livres disso daí. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não será condenado. E isso é bastante importante. Nós somos salvos em Cristo Jesus ao entregarmos nossa vida para Ele. E isso tudo é pela graça. É pela graça, é favor imerecido, é pela fé em Cristo Jesus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por isso, da graça de Deus, ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Isso é importante, a gente entender que a graça ela vem da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele disse, está consumado, havia um véu dentro do templo e esse véu era muito grosso, 2 juntas de bois, uma de cada lado não conseguia romper esse véu, e esse véu ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, esse véu significava, ele simbolizava justamente essa separação que houve entre o homem e Deus após o pecado. E quando Jesus diz está consumado, ele cumpre a sua obra redentora, esse véu se abre, ou seja, não há mais separação entre o homem e Deus. Porém, essa graça, esse favor imerecido que nós não merecíamos, infelizmente, muitos acabam resistindo, É que vai dizer na lição, todavia, assim que o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição, sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. O ser humano ele tem o livre-arbítrio.
né? E ele pode escolher ser salvo ou não ser salvo. Infelizmente, muitos escolhem não ser salvos achando que são salvos. Muitos acham que são salvos e não são, porque o que acontece? Acabam não entregando a vida para Jesus, não confessam a Jesus com a sua boca e não creem com o seu coração. Muitos não aceitam a obra redentora de Jesus e acham que assim vão estar no céu. E não é assim que funciona. Muitos não aceitam a graça de Deus. Muitos não aceitam esse favor merecido, acham que conseguem ter por mérito próprio. Acham que através de santos vão ter ali a intercessão para poder serem salvos, e não é assim que funciona. É em Jesus que nós temos que crer, é através da fé em Jesus, é pela graça de Deus que nós somos justificados. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a responsável à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus para que sejamos salvos. Não é pelas obras, não é por qualquer coisa que for, não é por indulgência, não existe purgatório, não existe nada disso. É justamente pela graça de Deus. É simples assim. É eu aceitar a Jesus, eu entregar a minha vida para Ele para que seja salvo. Talvez, quem sabe, esteja falando com alguém que ainda não é salvo em Cristo Jesus, não confessou a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Entregue sua vida para Jesus, aceite a obra redentora de Jesus para que você seja salvo. E, encerrando aqui também, nós temos o subtópico de número 2, as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Como a salvação é uma realidade divina, agora somos feitura criados em Cristo para suas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. De fato, nós não somos salvos pelas obras, como já falei, mas nós somos salvos para as obras. E o que acontece a respeito das obras? Quando nós somos feitos novas criaturas, nós somos chamados, né? Nós somos salvos para fazer justamente a obra de Deus. A obra que nós somos feitos, a boa obra ela é feita, ela é evidência de que somos salvos. Aquele que é salvo, ele faz as boas obras. Ele ajuda o próximo, ele glorifica o nome de Deus, ele prega o evangelho, ele faz a obra social, né? Ele faz boas ações que glorificam o nome de Deus. Aquele que é salvo, ele se comporta como salvo, né? Ele anda como salvo, ele fala como salvo, ele se veste como salvo, ele tem amor pelo próximo, ele se torna realmente um discípulo de Jesus. E nós como igreja, tanto no sentido individual, pessoal, como denominacional, como no sentido coletivo, como comunidade, nós temos o quê? Que ter as boas obras em prática, nós temos que praticar as boas obras. Porque, como eu já disse antes, a fé sem obras ela é morta. As obras é o que valida a nossa fé, é o que evidencia que nós temos fé, é o que evidencia com que nós sejamos salvos. Então, meu amado irmão, saiba que se você creu em Cristo Jesus, você é salvo pela graça de Deus. Mas não para por aí, porque você precisa agora praticar as boas obras como prova de que você é salvo. A característica de quem é salvo é justamente o quê? Praticar as boas obras em Cristo Jesus. Espero que então possamos ter um bom aproveito dessa aula de hoje, que eu possa ter te ajudado na elaboração da sua aula, ou talvez, quem sabe, você não é um professor, é um aluno, mas está acompanhando, que essa palavra tenha edificado a sua vida, né? Na conclusão, vamos ter assim: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã, agradeço pela tua presença, ter estado aqui conosco durante todo esse tempo.
E faça uma boa obra, né? Faça uma boa obra agora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os demais professores da escola dominical, com grupos da sua igreja, compartilhe, né? Compartilhe na sua rede social, no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. E você, professor, você que está nos acompanhando, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Diz o que você achou dessa aula, o que você achou desse conteúdo, se te ajudou, diga de onde você é, porque isso nos ajuda e nos motiva ainda mais a criar um pouco mais de conteúdo. Que Deus abençoe e que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.